Estamos de volta pelo Instituto FASTEF. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Estamos ao vivo com a nossa turma da Baixada Fluminense, o Renan, daqui a pouco a Valcilena, o Barradas, daqui a pouco o David, daqui a pouco o Samuel e muita gente que está assistindo por todo o Brasil essa aula gravada de Psicologia da Religião. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. Hoje nós chegamos à aula de número 3, de Psicologia da Religião, e eu espero verdadeiramente que você tenha um conhecimento avançado junto com a turma que está ao vivo conosco. Na aula passada, aula número 2, nós falamos sobre a religião, também citamos o fenômeno religioso, falamos de fé e de dúvida religiosa, falamos ainda sobre as práticas religiosas e ainda tivemos as interpretações. Essa parte aqui, ela foi muito importante porque nós tivemos as interpretações de Freud. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui para ficar legal. Aê, tá quase, hein? Nós tivemos as interpretações psicológicas do fenômeno religioso de Freud. Nós também tivemos as interpretações religiosas de Jung. Nós tivemos as interpretações de Allport e finalizamos a nossa aula interpretando psicologicamente com a visão do fenômeno de Alton Boiser. Então, se porventura você não assistiu a aula de número 2, já está no portal de alunos gravada, e além do portal de alunos, se você está fazendo esse curso pela FASTEF, já está no portal da FASTEF também. Então você pode optar tanto no portal de alunos, onde você tira as suas dúvidas, e também no nosso portal diretamente da FASTEF. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento religioso, que é o objeto de estudo das ciências da religião, o fenômeno religioso. Inclusive, sábado, eu estava dando aula para a turma lá de Caxias, no Rio de Janeiro, e nós estávamos falando sobre a religiosidade nas Américas Latinas, né? Ou na América Latina, os países da América Latina. E foi uma aula muito boa na pós-graduação de Ciências da Religião. Se você, depois da sua graduação, quiser continuar estudando com a gente, você pode fazer o curso de Ciências da Religião para se aprofundar ainda mais no fenômeno, no comportamento religioso. O comportamento religioso refere-se a qualquer ato, atitude individual ou coletiva, pública ou privada, que tenha específica referência. Olha só que importante, hein? Individual, coletiva, pública e privada, que tenha específica referência ao divino e também ao sobrenatural. Obviamente, esse divino ou esse sobrenatural é definido em termos da fé pessoal de cada indivíduo. Gente, religiosidade, fenômeno religioso, comportamento religioso é uma coisa pessoal, como nós falamos na última aula. Na última aula nós falamos que o comportamento religioso é um comportamento pessoal. Agora, importantíssimo para entendermos esse comportamento religioso é entender que ele se refere ao ato individual ou coletivo. Podemos ter um comportamento religioso sozinho no nosso quarto, em oração, ou podemos ter um comportamento religioso no ajuntamento, na reunião, no culto, público ou privado. Então,
Esse comportamento religioso, ele não está restrito a um lugar de multidões, porque existem pessoas que ainda acreditam que a divindade, que o divino, ele ainda está restrito a lugares sagrados, lugares santos, visitações a cidades santas, ou até mesmo a pessoas. Não. Comportamento religioso, ele pode se dar de maneira coletiva, privada, ele pode se dar de maneira intencional, de maneira individual, de maneira pública. Esse comportamento religioso é aquilo que verdadeiramente a pessoa professa na sua fé, na sua prática religiosa. O sinal da cruz dos cristãos, prostrar-se 3 vezes ao dia, como os muçulmanos, em direção a Meca, durante cerimônias, durante orações, a circuncisão realizada pelos judeus quando nasce com 8 dias de nascido, e o jejuar realizado por diversos agrupamentos religiosos, são exemplos do que a nossa cultura designa como comportamento religioso. Aqui nós temos alguns exemplos culturais, alguns exemplos que nós podemos elencar pela nossa cultura como um comportamento religioso. Os cristãos, por exemplo, têm o símbolo da cruz, o sinal da cruz. Os muçulmanos, eles se prostram aonde quer que eles estejam 3 vezes ao dia e fazem as suas preces para Meca, né? Virados ali para Meca. Existem jejuns em várias religiões. Existe a prática do jejum. Existe também práticas como batismo. Existem práticas também como ceia e outros cerimoniais que vão de fato fazer com que esse comportamento religioso tenha ali os seus sinais, tenha ali a sua expressividade. Como é que eu expresso a minha religiosidade? Como é que eu pratico isso? Por esses sinais, por essas práticas, dentro de um comportamento que quem não é religioso, ele não tem. Quem não for religioso, provavelmente ele não tenha esse comportamento de orar 3 vezes ao dia, de se prostrar, de estender as suas preces, as suas orações para Meca. Quem não tem esse comportamento religioso, muito provavelmente não vai jejuar, muito provavelmente não vai circuncidar como os judeus, somente quem tem a prática religiosa. Mas é extremamente difícil determinar se dado comportamento tido como religioso corresponde na realidade a uma experiência religiosa. Por exemplo, um sentimento de culpa. Pode ser uma atitude religiosa, pode ser uma atitude não religiosa, depende da sua referência específica. Um ato, por exemplo, de genuflexão, ajoelhar-se, pode ser algo religioso, feito apenas na presença de Deus, ou pode não ser. Interessante isso aqui, porque existem atitudes que não são atitudes religiosas. Eu posso ajoelhar, por exemplo, para fazer um exercício lá na academia, mas isso não tem nenhuma conotação religiosa. Eu posso ajoelhar para pegar alguma coisa que caiu embaixo da cama, mas isso não é eu me prostrar religiosamente. Um sentimento de culpa, uma dor na consciência, pode ser o Espírito Santo me incomodando em algum aspecto
de algo que eu pratiquei, de algo que eu fiz e que preciso rever, que preciso mudar? Sim, até pode, mas também pode ser apenas uma dor de consciência. Então, essa atitude religiosa nem sempre ela é uma expressão religiosa, uma experiência religiosa. Eu posso ter atitudes não religiosas e isso não me faz um ser religioso. Existem padrões de comportamentos religiosos. São padrões comportamentais. E eles são produtos de uma aprendizagem social. Quando você entra para uma determinada igreja, quando uma pessoa começa a frequentar uma determinada seita, quando alguém começa a frequentar uma determinada religião, ela começa a ter comportamentos diferentes, religiosos, do que dantes ela tinha. Walter Clark, ele vai classificar esses comportamentos religiosos em 3 categorias. E a primeira categoria que nós temos são os comportamentos religiosos primários. O tipo de comportamento em que o indivíduo, em virtude de uma profunda experiência interior pessoal, procura harmonizar a sua vida com o sobrenatural. Esse comportamento primário leva as pessoas mudarem de atitude. É uma mudança de postura, é uma mudança de caráter, é uma mudança de palavra. Hoje o religioso talvez empenha mais a sua palavra para não envergonhar o seu Deus. Ele vai procurar harmonizar as suas atitudes, ele vai procurar harmonizar a sua vida para que a conduta dele seja uma conduta de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro muçulmano, de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro religioso. Nós temos também uma postura secundária, que é o que resulta basicamente na formação de hábitos. Um bom exemplo disso é a prática da oração. Se a alma é levada a orar como resultado de Então, a oração é uma prática de pessoas religiosas secundárias. Muito provavelmente, se essa pessoa não fosse religiosa, ela não oraria. Como grande parte da população não ora. Alguns dizem assim, não, eu ando com Deus, ele conhece a minha vida, ele sabe tudo o que se passa comigo, não tem essa necessidade de ficar orando, né, jejuando, falando com ele todos os dias. Ainda nesse aspecto secundário, ainda nesse aspecto, o impulso interior, que nós citamos aqui, a oração como comportamento secundário, será sim um comportamento religioso primário e altamente enriquecedor. Se, porém, ela é apenas um hábito, temos simplesmente o comportamento religioso secundário. Então, o que difere a oração como um comportamento primário ou secundário? Somente se essa oração ela for feita para que haja uma comunhão maior com Deus, é primário. Se for só uma reza, se for só o sinal da cruz, tem gente que quando passa na frente do cemitério faz. Tem gente que quando passa na frente da igreja católica faz. Se for só esse ato de se benzer, aí já é um comportamento habitual, já não tem mais uma ligação tão profunda assim com Deus, já é algo secundário. E também nós temos o aspecto desse comportamento religioso terciário,
que é aquele que nada tem a ver com uma experiência de primeira mão, com a transcendência, com Deus, com a divindade, é simplesmente uma questão de rotina, é simplesmente uma questão de convencionalismo. É quando alguém, por exemplo, no nosso meio, passa a ir à igreja só para ver os amigos, só para participar das programações, só porque se sente bem naquele ambiente. Não tem uma conotação de culto, de louvor, de adoração, de sacrifício. Não. É apenas um costume, é apenas um hábito terciário, religioso. E isso nós encontramos em várias religiões. Em religiões até que colocam as pessoas como não praticantes. O indivíduo que faz tal coisa apenas por um conformismo, a determinada tradição religiosa é construído das pessoas vazias que enchem as igrejas. Eu gosto muito dessa frase, né? Porque no século XXI nós estamos também vivendo esse fenômeno. Que fenômeno é esse, professor? Igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas, lugares que seriam lugares de adoração, de exaltação, de consagração, mas que são lugares aonde nós encontramos uma grande parcela, um grande número de pessoas que nem parece que estão ali. Parece que estão num shopping, parece que estão num clube, parece que estão dentro de casa, de tão conformadas e à vontade que elas ficam. Falando um pouquinho agora sobre a experiência religiosa, todos nós nos convertemos, todos nós passamos a viver essa experiência religiosa. A experiência também é amplamente conhecida como a experiência mística. É uma experiência subjetiva, acontece com cada um de uma maneira diferente, em um indivíduo que ter tido um encontro ou uma união com uma entidade divina ou tido contato com uma realidade transcendental. E isso é muito comum em todas as religiões, tá, turma? Todas as religiões existe uma experiência mística, existe uma experiência religiosa, existe uma conversão. Toda religião, toda seita tem uma prática mística religiosa de alguma coisa que lhe aconteceu. O que antes ainda não havia acontecido na vida dele, na vida dela, o que antes ele e ela não tinham participado, não eram partícipes daquela glória, daquela presença, agora tudo muda, porque ela tem contato com o transcendental, porque ela passa a viver uma vida de experiências, no nosso caso aqui, com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Há vários tipos de experiências. E todas elas podem ser conceituadas como resposta de diversos estímulos. A psicologia encarrega-se de determinar o limiar da consciência de determinadas realidades, ou seja, o ponto em que o organismo se torna sensível a essa realidade. Porque em todo tempo parece que o nosso culto é um culto sensorial. Não que verdadeiramente a experiência religiosa seja puramente emocional, mas envolve emoção sim. Por que envolve emoção? Porque o ser humano ele é trino. O ser humano ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Então não dá para desassociar o
o ser humano trino da sua biologia, da sua psique e da sua espiritualidade. Por mais que a experiência da fé, que seja uma fé pura, que seja uma fé verdadeira, seja uma experiência mística, espiritual, as emoções também, elas nos dão aí essas respostas, esses estímulos. O nosso organismo, ele é sensível. Por isso que em alguns momentos existem pessoas que choram, por isso que em alguns momentos existem pessoas em determinadas religiões, movimentos que desmaiam, por isso que em determinados lugares as pessoas entram num frenesi, em um transe, justamente por causa desses captadores, esses estímulos que a pessoa recebe na experiência religiosa, que acaba se tornando também uma experiência emocional. Existem formas típicas de experiências religiosas. E eu quero começar pelo legalismo. Nós já estudamos muito em história da igreja, mas é bom falar para a turma que está chegando agora. O que define o legalismo? A aceitação de qualquer código que crê incorporar o certo, os bons costumes, aceitando esse código como norma absoluta de conduta. Por que o apóstolo Paulo ele matava cristão? Ele odiava cristão? Por que existem religiões no mundo que também acabam decapitando cristãos? Por causa do legalismo. Eles têm uma cultura onde eles têm que fazer o certo e que Deus está pedindo isso para eles, e sem nenhum bom senso, sem nenhum equilíbrio, o legalismo prega que tem que fazer o que os líderes mandaram, o que a religião sagrada mandou de maneira cegamente. Essa atitude se torna uma experiência religiosa por haver obedecido ao código da religião. O homem experimenta a sensação da retidão interior, eu estou fazendo o que é bom, e da segurança exterior para com o próximo, com o que é certo para com Deus. Só que a linha é muito tênue, tá? Porque muitas vezes existem pessoas dentro de um legalismo religioso que pedem demissões dos seus empregos. E a família começa a passar necessidade financeira, porque ele pediu as contas, porque ele pediu para sair da empresa, porque ele achava que aquele lugar não era o lugar dele, não era o lugar de um muçulmano, de um cristão, de um católico, de um espírita, de um testemunho de Jeová, e por aí vai. Então essa linha ela é muito tênue, porque ela exige demais no legalismo esse padrão, que é um padrão elevado de moral e de bons costumes. Para tais indivíduos, a religião e a moral são sinônimos. Religião, moral é a mesma coisa. Psicologicamente, o legalismo torna a vida mais tranquila, tanto a vida interior quanto também a vida exterior, porque resolve as ambiguidades da alma, né? As exigências tanto da sociedade, faça isso, faça aquilo, quanto também da sociedade divina, que no nosso caso é a Trindade e os anjos. Então o legalismo ele está muito intrínseco, turma, com a moral e os bons costumes. Você deve conhecer alguns religiosos aí de carteirinha que eles dizem que não pecam, que eles acreditam que fazem tudo certo, que eles apontam para as pessoas para acusar as pessoas dos seus atos falhos, dos seus erros. A religião legalista, ela me faz melhor do que você. Me faz olhar para você de alto a baixo.
me faz com que eu pense que tenho um contato direto, especial com o transcendente, com o divino, com o Criador, e você não tem, porque você não está no mesmo nível que eu. Então nós temos essa manifestação religiosa, esse hábito religioso e essa vertente aí dos legalistas. Mas ainda temos o supralegalismo. Quem são os supralegalistas? São indivíduos que delegam a responsabilidade moral das suas decisões a um código que ele toma como norma absoluta de vida. No supralegalismo, o homem mesmo estabelece o seu ideal e se torna, por se dizer, a sua própria lei. Quer ver um exemplo? A questão da doação de sangue das testemunhas de Jeová. Por que que eles não doam sangue? Nem se um parente estiver no CTI, na UTI, entre a vida e a morte, por causa desse supralegalismo. Eles acreditam que a alma está no sangue, ou que o sangue está na alma. E por isso eles não fazem transfusões. Existem vários casos até de interdições judiciais, médicas, por causa desse supralegalismo. O supralegalista, ele não ignora os códigos vigentes, mas ele dá uma interpretação muito mais pessoal. Para usar uma expressão bíblica, supralegalista lhe dá mais valor ao espírito da lei do que a sua letra. Ele ainda está no tempo da lei. Se a gente for para termos bíblicos aqui, o supralegalista ele ainda não está na graça. E ainda acha que o nosso Deus é um déspota, ainda acha que o nosso Deus ele só quer um deslize nosso para nos lançar no inferno. Aí traz toda aquela carga de religiosidade no sentido de fanatismo, que Deus está bravo com você, que você está amaldiçoado por Deus, que as coisas estão acontecendo por isso e por isso e por isso, quando na verdade nada daquilo que ele fala está na Bíblia. É o supralegalismo religioso. Apesar de possíveis perigos do supralegalismo, não há dúvida de que ele tem sido e é experiência religiosa típica dos gênios espirituais da humanidade e tem feito maior contribuição ao progresso moral do homem. Em via de regra, a religião ela contribui com a evolução do homem. E o supralegalista, ele quer fazer a coisa à risca. Quando você quer fazer a coisa à risca, você acaba se excedendo, né? Pelo seu perfeccionismo, pela sua vontade de não errar, de querer fazer sempre o certo. Só que nós somos seres humanos, tá? E todos nós, debaixo do pecado, temos os nossos limites, falhamos, erramos. Isso é natural da pessoa humana. Nós não somos perfeitos. Nós temos que melhorar em muitos aspectos. Agora temos também um terceiro viés aqui, que é a ortodoxia. A ortodoxia é esta forma de experiência religiosa que é diferente tanto da supralegalista como do legalismo. Se os legalistas se preocupam com a conduta, a ortodoxia não se preocupa com a conduta, mas com a forma correta do pensamento. Então, o legalista se preocupa como é que as pessoas estão me vendo, como é que as pessoas estão olhando para mim, minha conduta. Já a ortodoxia está preocupada em fazer verdadeiramente pensar de maneira correta. Ou como diz
Goldenot. A palavra-chave do legalismo é obedecer. E a palavra da ortodoxia é crer. Olha que interessante, né? Na ortodoxia nós cremos. No legalismo nós obedecemos cegamente. E aí você vê tanto fanatismo, tanta coisa ruim por causa de um legalismo. Existiu em 1978 um líder religioso chamado Jim Jones. Esse líder, ele fez uma narrativa para que houvesse um suicídio coletivo. Todas as pessoas que acreditavam naquele legalismo obedeceram a ele cegamente, beberam um líquido, um preparado, deitaram em beliches e tiraram a sua própria vida, se mataram. Então é muito arriscado, muito perigoso os legalistas de plantão. Na ortodoxia ainda, nós temos a característica por excelência da experiência ortodoxa e a pretensão de que só o indivíduo possui a verdade. Isso é extremamente perigoso. Samuel, Valsilena, Renan, Barradas, David e quem está vendo ao vivo e quem está vendo gravado. Achar que você é o detentor da verdade. Achar que você é aquele que tem a palavra da vida eterna e aquilo só está na tua seita, na tua religião, no teu grupo. Nos acharmos detentores da verdade é um perigo. Uma das consequências dessa atitude é que, de via de regra, os indivíduos cuja experiência religiosa desse tipo tornam-se intolerantes e fazem da correção do seu pensamento um fim em si mesmo. Então, a partir do momento, na minha ortodoxia, que eu vejo que a minha religião tem o monopólio da verdade, eu não quero que ninguém da minha família vá para uma outra igreja, para uma outra denominação, para uma outra religião. Uma vez, um rapaz do grupo jovem de uma igreja, ele era membro ali daquela igreja, da mãe dele, do pai dele, dos irmãos dele, mas numa outra igreja do bairro dele ali, se eu não me engano, até a Assembleia de Deus. Estava fazendo aqueles congressos de jovens, e aí o convidaram. Como ele é cristão, ele se sentiu convidado, foi lá na igreja dele, foi lá no pastor dele, no líder dele, e perguntou: pastor, dia tal, hora tal, vai ter um congresso de jovens na igreja ali, eu posso ir? E o líder dele chegou para ele e falou assim: menino, cão de raça não se mistura com vira-lata. Olha o perigo da ortodoxia. Cão de raça não se mistura com vira-lata. Isso nos torna pessoas intolerantes. E não é nem uma outra fé, hein? É a mesma fé. E não é nem uma outra religião, é a mesma religião. Esse é um dos perigos da ortodoxia, se achar os detentores da verdade. Aparentemente, esse tipo de experiência é comum entre indivíduos emocionalmente instáveis. São pessoas que não têm muita estrutura emocional, por isso que eles se lançam de cabeça. Isto é, um indivíduo que ainda não está seguro em si mesmo e que, consequentemente, precisa se apoiar em algo que lhe assegure um mínimo de estabilidade emocional. São as chamadas bengalas emocionais, muletas emocionais. Porque a pessoa ela não tem a sua completude. A pessoa não é completa. E por não ser completa, por não ter a sua completude, ela precisa ser induzida nesse mecanismo de defesa chamado ortodoxia. Ela é maléfica apenas quando se torna um fim em si mesmo,
funciona como um mecanismo de defesa caracterizado pela intolerância, rigidez da forma e imaturidade religiosa do indivíduo. Então, ortodoxos são imaturos, ortodoxos são intolerantes, ortodoxos se sentem melhor que a gente, ortodoxos precisam se valer desse mecanismo de defesa. Um dos mecanismos de defesa que nós estudamos no nosso curso de psicanálise é o mecanismo da afirmação. Por detrás de toda afirmação existe uma negação e vice-versa, tá? Por detrás de toda a negação existe uma afirmação. Mas as pessoas usam isso para camuflar, para ela não sofrer. É um mecanismo de defesa. Se na última consagração eu não fui consagrado, mesmo que o meu nome tenha sido ventilado, mas eu não consegui ser consagrado, então eu uso de um mecanismo de defesa de negação. Mas também eu não queria mesmo, também eu não tenho tempo, também eu não estava preparado ainda. Tudo isso é para esconder a sua decepção de não ter sido consagrado. Além da ortodoxia, também existe o supra-ortodoxo. E a supra-ortodoxia faz com que a religião supra-ortodoxa diz ao autor que estamos apresentando geralmente e começa com uma experiência emocional, mas logo se expressa na forma de ideia. O supra-ortodoxo, ele é também uma espécie de pesquisador. Ele começa a sua experiência religiosa com as suas emoções, mas ele parte logo para a razão, para a pesquisa, para os livros. O supra-ortodoxo, ele tem aversão às formulações de outros. Ele quer construir a sua própria tese. A semelhança do super-ortodoxo, ele procura segurança, mas esta segurança vem da sua própria criatividade intelectual sobre a verdade. Então agora já não somos mais dependentes do espírito e da inspiração, mas somos dependentes da nossa produção intelectual, da nossa produção mental, daquilo que nós buscamos como verdade absoluta. E a letra é morta. Se não tiver o espírito para vivificar, nós não vamos sair daquele marasmo, não vamos sair daquela redoma. Temos ainda os símbolos e os sacramentos. A definição católica de sacramento é um sinal externo e visível de uma graça interna e invisível. Na Igreja Evangélica nós temos duas ordenanças bíblicas: batismo nas águas e temos a ceia do Senhor. Na Igreja Católica existem 7 sacramentos, que aí tem a unção dos enfermos, o matrimônio, a comunhão, várias outras sacramentos católicos aí. É um sinal externo visível de uma graça invisível interna. Portanto, qualquer rito ou qualquer objeto tem o poder de comunicar esses benefícios religiosos. É um sacramento. Então, por exemplo, a Eucaristia, que é um sacramento católico, com a hóstia e também com o suco da uva, o vinho, aonde eles fazem uma transubstanciação, eles acreditam que seja o próprio corpo, por isso não mastigar, deixar a hóstia derreter, eles acreditam que seja o próprio sangue. Então isso, no sacramento, é sim um símbolo sacramental católico, apostólico, romano. Existem elementos simbólicos
em quase toda forma de religião. Essa é, portanto, uma forma comum de experiências religiosas. E aí nós vamos dar o nome que a gente quiser. Ato de fé, ato profético, ponto de contato, campanha, sacramento. Pode dar o nome que quiser, mas no fundo é a mesma coisa. Acontece, porém, que quando o indivíduo não conhece determinado símbolo, ele tende a considerá-lo superstição ou idolatria. Se você não faz parte daquela religião, para você que não conhece a fundo o sacramento, não conhece a fundo a prática, não conhece a fundo o símbolo, aí será uma superstição, aí será uma idolatria, porque não pertencemos, porque não conhecemos, porque não fazemos parte daquela expressão religiosa. Um símbolo ou um sacramento só pode ser entendido em termos da comunidade religiosa a qual se pertence. Então, por que nós entendemos a cruz? Porque nós somos cristãos. Por que o judeu entende circuncisão? Porque é judeu. Por que o catolicismo entende os sacramentos? Porque são apostólicos romanos católicos. Nesse caso, a própria organização religiosa ou a igreja, ela também se torna um símbolo e ela adquire características sacramentais. Não existe pessoas ainda, talvez você não, talvez eu não, mas não existem pessoas ainda da nossa fé que vão para a igreja para ser abençoados. Não, eu tenho que ir hoje, porque hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor e eu tenho que ser abençoado. Se eu não for, Deus me arrebenta. Se eu não for, eu vou ficar na maldição. Tem pessoas que pensam assim. Eles acabam sacramentando um lugar que deveria ser um lugar leve, de adoração, de culto, de rever os irmãos, de abraçar, de acolher, mas eles fazem dentro de um símbolo de sacrifício mesmo. Eles nem poderiam ir, mas eles vão com todo aquele sacrifício porque acham que aquele lugar é um lugar sacramental. Cidades, né? Em religiões que dizem que tem que ir para Israel uma vez na vida, ou para Meca uma vez na vida, ou para Roma, ao Vaticano uma vez na vida. Enfim, lugares sacramentais. E aí nós temos a conversão religiosa. Em todas as religiões existe conversão, não é próprio do cristianismo, do evangelho. É a adoção de uma nova identidade religiosa ou uma mudança de identidade religiosa para outra. Nossa, o meu parente mudou, né? Depois que entrou para aquela religião, depois que foi para aquela seita, mudou a identidade religiosa. Dependendo do ambiente que o indivíduo vive, dos vários aspectos e experiências prévias de conversão religiosa, pode dar-lhe como algo momentâneo, algo súbito, ou quase sempre acompanhada de uma mudança drástica, radical na vida. Então, muitas vezes, a conversão ela acontece de maneira súbita, é uma mudança da água para o vinho rápida. A pessoa que outrora bebia, fumava, prostituía, fazia uma bocada de coisa errada, agora ela está procurando verdadeiramente evoluir e ser uma pessoa assim mais contida, só que rapidamente, tá? De maneira súbita, de maneira abrupta. Mas também a experiência religiosa, a conversão, ela pode se dar como um processo gradual, marcado de um ponto que é considerado que o indivíduo está naquele momento da sua conversão. Qualquer das duas experiências
tem uma grande significação espiritual. Mas é claro que a conversão súbita é a maior característica dos gênios espirituais da humanidade, que tiveram experiências de conversão, como Buda, como Agostinho, como o próprio Paulo de Tarso, que não era Paulo, né? Era Saulo. Então, talvez visivelmente, quando acontece mais rápido, cria um impacto maior. Mas existem pessoas, como diz o carioca, que não era tão da pá virada assim. Fazia tanta coisa errada assim, não. E aí, já que não fazia tanta coisa errada, a transformação ela é gradual. A gente não vê mudança num primeiro momento, porque não era uma coisa tão gritante, mas com certeza vão haver processos de conversões. O interessante aqui, né, o interesse por parte dos psicólogos da religião, nesse estudo do fenômeno da conversão religiosa, é o marco do sinal dos estudos de psicologia da religião em sua versão mais moderna e contemporânea. A ênfase desse interesse se dá no processo evolutivo, todo ser humano evolui, progressivo da conversão, porque é mais fácil observar a mudança do comportamento na conversão religiosa gradual do que na instantânea. Na instantânea, ainda fica, como diz uma aluna minha lá de Belford Roxo, a Kátia, alguns carrapichos. Na instantânea ainda fica alguns problemas. Mas quando isso é gradual, nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, nós vamos melhorando como pessoa a cada dia. A psicologia trabalha com essas mudanças de comportamento e a conversão também. Mas qual seria o segredo da religião para mudar um comportamento sem técnica científica, como se faz na psicologia? Há pelo menos duas razões por que isso acontece. Lembrando, a religião ela não tem a ver com ciência. A religião ela tem a ver com fé. A psicologia ela não tem a ver com fé. A psicologia tem a ver com ciência. Então nós estamos juntando a fé e a ciência e fazendo um diálogo aqui interreligioso. Existem duas razões pelo qual a religião ela influencia as pessoas não cientificamente, mas espiritualmente pelo lado da fé. A primeira é por meio dos estudos dos fenômenos religiosos. São as bases empíricas que vão coincidir historicamente com os grandes movimentos de avivamento religioso e essa grande ênfase na mudança de vida causada pelo poder do Evangelho. Eu tenho plena convicção que se o Evangelho não transformar a vida de alguém, mais ninguém transforma. O apóstolo Paulo diz que para muita gente o Evangelho da cruz é loucura. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu tenho essa plena convicção de que o Evangelho é o poder de Deus. Em segundo lugar, porque a conversão religiosa progressiva, gradual, é um dos fenômenos mais claros e fáceis de observar. Como era a sua vida antes, como está a sua vida agora. Quem te viu, quem me vê. É só pegar o teu histórico, é só pegar o teu passado, é só pegar aquilo que você viveu e você verdadeiramente vai expressar mudanças. Porque a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Não precisa dizer para ninguém que você é um religioso. Basta ter frutos de arrependimento, de fé. Os teus próprios vizinhos, as pessoas que trabalham com você vão dizer assim, olha,
Que mudança, hein? Você está indo aonde? O cristianismo e o islamismo são as principais religiões que enfatizam a conversão. O cristianismo, ele promove a conversão, ou ele promoveu a conversão no passado e ainda exibe níveis modestos de atividades missionárias. Dados do último censo do IBGE, os cristãos evangélicos no Brasil são 27,5%. O judaísmo, por outro lado, permite até a conversão de novos adeptos, mas não encoraja. Por que que o judaísmo não encoraja como o islamismo e como o cristianismo? Porque não é uma religião missionária. O judaísmo não foi e nunca será uma religião missional. Religiões missionais querem fazer discípulos, querem fazer adeptos, querem crescer e multiplicar. No Brasil, na grande maioria dos casos, a conversão religiosa é um ramo do cristianismo para outro, geralmente do catolicismo para o protestantismo. Mesmo assim, tem havido conversões bastante dramáticas, reveladoras, dinâmicas da personalidade. Entre os fatores que influenciaram a ocorrência da conversão religiosa, do ponto de vista psicológico, nós podemos mencionar os conflitos interiores causados por uma inquietação ética, espiritual e o desejo de harmonizar, ou seja, a pessoa tem uma inquietação na vida dela, a vida dela não está prestando, não está valendo a pena, e ela vai querer harmonizar isso com o desejo espiritual, com o desejo religioso. O contato com tradições religiosas, influência com o mundo interpessoal, amigos, família, significativo, salientando-se aqui a influência dos pais. Então você trabalha com uma pessoa espírita, daqui a pouco ela te convida para ir na sessão. Você conversa com uma pessoa testemunha de Jeová, ela te convida para ir no salão do reino. Você tem um vizinho que é um evangélico, ele vai te convidar para ir domingo na igreja dele. Isso aí são influências interpessoais. A própria adolescência é considerada um fator da conversão religiosa, mas a conversão ocorre em outras faixas etárias. Portanto, conversão religiosa não é um fenômeno exclusivamente de adolescente, como querem alguns. Sabemos que a ocorrência de conversões após os 30 anos, ela é um pouco menor do que antes dos 30 anos. E a psicologia estende a adolescência, né, até 25, 30 anos. Então, a maioria das pessoas que se converteram bem antes dos 30, né? Eu mesmo sou nascido e criado no evangelho praticamente. Eu fui para a igreja com 9, 10 anos. Eu fui batizado com 12, 13 anos. Então, desde sempre, eu estou nos caminhos. A minha adolescência foi toda dentro de uma igreja evangélica. Agora, tem pessoas que não. É menor o número de conversões após os 30 anos, é menor. Mas ainda assim acontece. E o nosso último assunto dessa aula número 3 é a conversão mais dramática relatada na Bíblia do Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da igreja cristã. A conversão religiosa de Paulo de Tarso é uma das mais dramáticas de toda a história da experiência religiosa do homem. Ela é tão dramática
Tão dramática foi essa experiência na estrada de Damasco que Paulo, ao recontá-la perante o governador Festo, disse, e que Paulo disse: está louco? Paulo, as muitas palavras te fazem delirar. Você vê que nem o Festo acreditou que o Saulo tinha de verdade tido uma experiência real, uma experiência ímpar com Deus. Essas palavras de Festo, observa o teórico Boynzen, representam a tendência geral de classificar a loucura com experiências profundas, com consequências de mudanças na vida do homem. A conversão religiosa de Paulo foi tão profunda em seus efeitos, exercidos através dos séculos, que tem recebido várias interpretações psicológicas. Então, muita gente vai falar, a minha avó dizia meter o bedelho, né? Muita gente vai meter o bedelho, vai comentar psicologicamente as experiências que o Paulo teve na estrada de Damasco. Primeiro, alguém vai levantar a hipótese, não é tese, é hipótese, de que a experiência de Paulo na estrada de Damasco foi um ataque epilético. Essa hipótese hoje nem é levada em conta, nem é levada a sério. Porque, aparentemente, uma das características de um ataque epilético é o esforço do indivíduo no sentido de esquecer as experiências vividas. Ele quer apagar da mente dele. E o Paulo, em todo momento, ele se lembrava do dia que ele teve um encontro e que a luz brilhou para ele. Segunda hipótese, Boynzen explica que a conversão de Paulo, bem como todos os gênios religiosos do mundo, tomando por base a semelhança entre processo esquizofrênico e experiência transformadora da conversão, o homem que sofre uma crise aguda emocional sente e enfrenta um problema sério em que está em jogo toda a sua relação com o universo. Então, para Boynzen, nessa hipótese aqui, ele estava dizendo que Paulo estava vivendo uma crise existencial, uma crise religiosa, uma crise aguda emocional. E nessa crise, o homem revela um grande interesse religioso. Realmente, as pessoas elas procuram bastante Deus quando as coisas não vão bem. Quando as coisas não vão tão bem, elas procuram a Deus, elas se apegam no sagrado, no divino. Aí, quando as coisas melhoram, alguns abandonam a fé. Parece óbvio que Paulo enfrentou uma profunda crise espiritual no capítulo 7 da sua carta aos Romanos, que, na opinião de alguns intérpretes, descreve a sua condição espiritual antes de se converter. Sua experiência de conversão, portanto, contribuiu para a reorganização de toda a sua vida. Perseguidor agora passou a ser perseguido. Aquele que matou cristãos corria risco de vida e teve que fugir em algumas viagens missionárias. O terceiro ponto aqui, que também é uma terceira hipótese, da conversão de Paulo, que é a conversão mais drástica, mais dramática da Bíblia, narrada lá no livro de Atos, a partir do capítulo 9, o Jung vai dizer que ele teve uma cegueira psicogênica. A luz brilhou para ele, ele ficou cego. Essa cegueira psicogênica foi uma cegueira produzida pela psique de Paulo. Projetou algo na mente dele para o externo, mas só ele pôde ver, mas ninguém viu.
Ele diz que o apóstolo Paulo havia muito que era cristão, há muito tempo Paulo era um cristão, mas inconscientemente por isso ele tinha o seu fanatismo e a sua oposição aos cristãos. Porque ele era um fanático. O fanatismo existe principalmente em indivíduos que estão lutando contra suas dúvidas secretas. Então a psicologia vai dizer, né? Quem desdenha quer comprar. Será que quem desdenha quer comprar? Paulo, ele era um fanático, ele era um ortodoxo. Ele matava cristão, ele odiava cristão. Mas nesse episódio aqui, a luz brilhou para ele e aquele conteúdo que estava armazenado no inconsciente veio à tona. Ele já era um cristão, ele já era um escolhido de Deus. O incidente de ouvir a voz de Cristo na estrada de Damasco marca o momento quando o complexo inconsciente do cristianismo se tornou consciente. E o fato de que o fenômeno auditivo deveria representar Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegue? O complexo, sendo inconsciente, foi projetado por Paulo sobre o mundo exterior como se ele não pertencesse a este mundo. Então aqui nós temos a voz, aqui nós temos a cegueira, aqui nós temos vários elementos para marcar essa conversão dramática do apóstolo Paulo. E ele foi, com certeza, o maior apóstolo da igreja, fundamentou a fé cristã. Vale muito a pena nós lermos o livro de Atos e as epístolas paulinas para a gente entender que bagagem que esse homem trouxe para contribuir com a fé cristã. Fechamos a nossa terceira aula de psicologia da religião. Vou deixar as minhas redes sociais para que você possa entrar em contato comigo e estaremos juntos na próxima aula, no próximo encontro. Eu quero estar contigo para a gente crescer ainda mais na palavra. Até a próxima!